Bem-vindos à terceira edição do Cultura por Trás das Notícias. A notícia hoje é os protestos na França contra o aumento da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. O curioso da notícia é que a França tem uma das menores idades mínimas de aposentadoria da Europa. Por comparação, na Holanda, a idade mínima é de 67 anos. E já se fala que é uma questão de tempo, que a idade mínima de aposentadoria deve passar para 70 anos, não só na Holanda, como em outros países escandinavos, na Alemanha e tal. E os franceses estão protestando veementemente contra uma proposta de passar essa idade de 62 para 64 anos, sendo que essa mudança não atingiria quem já está trabalhando. Isso só vai afetar quem entrar na força de trabalho depois de promulgada a lei e for se aposentar daqui a 30, 35, 40 anos. E mesmo assim, os protestos na França são muito grandes, são muito fortes. Isso tem tudo a ver com a cultura francesa, porque a França é uma cultura do tipo sistema solar. E nas culturas do tipo sistema solar, existe, de um lado, um respeito à hierarquia e uma ideia de que a hierarquia é necessária, que ela existe e deve ser aceita como tal, é uma realidade da vida. Então, o presidente exerce a sua autoridade propondo uma mudança que ele sabe que poderá ser vista com antipatia, né? Mas, mesmo assim, ele faz essa proposta e está tentando impor a sua autoridade como presidente. Por outro lado, nas culturas de sistema solar, existe também uma valorização da individualidade, são culturas individualistas. Então, se valoriza bastante a expressão de opiniões dissidentes, a liberdade de expressão. E existem conflitos abertos, discussões entre opiniões divergentes. Então, essas duas coisas, a hierarquia aceita como algo que faz parte da realidade, mas o respeito à liberdade individual, essas coisas estão puxando uma contra a outra. Essa é uma característica das culturas do sistema solar, é de que existe uma tensão permanente entre liberdade individual e hierarquia. É o caso da França, é também o caso da Itália e é o caso da Espanha. No caso da França, o que ajuda a explicar o que está acontecendo é também a valorização da alegria de viver, de aproveitar a vida, que é uma característica francesa que se revela na valorização da sua cozinha, né? Comer bem é uma parte muito importante da cultura francesa. Os grandes chefs são verdadeiros heróis nacionais, são celebrities, tão grandes ou maiores do que as celebridades dos esportes, ou do cinema, do teatro, da televisão. Os grandes chefes são muito valorizados porque se valoriza o aproveitar a vida. E esse protesto todo contra o aumento da idade mínima de aposentadoria tem tudo a ver com isso. O francês quer continuar aproveitando a vida. A França tem, hoje, uma das maiores expectativas de vida do planeta, com mais de 80 anos, e uma das menores idades mínimas de aposentadoria. Então, o francês médio pode ter essa expectativa de se aposentar aos 62 anos e ter 20 anos de aposentadoria, durante os quais ele recebe uma boa aposentadoria, porque o sistema francês é bastante generoso comparado com outros sistemas semelhantes, como, por exemplo, o brasileiro, em que a aposentadoria em geral é bem pequena. A aposentadoria na França é bastante
confortável, digamos assim, e o francês pode, então, ter essa expectativa de gozar 20 anos de vida de aposentado, sem precisar trabalhar e podendo, então, aproveitar a vida. O curioso é que, quando os ingleses olham para isso, acham assim, bom, mas onde é que já se viu? Os franceses precisam trabalhar mais. Afinal de contas, o sistema de aposentadoria está financeiramente à beira da bancarrota, como todos os sistemas do mundo, como o brasileiro e como também os sistemas de aposentadoria governamentais em outros países do mundo. Os franceses têm que aceitar, na visão dos ingleses, os franceses têm que aceitar essa realidade e se dispor a trabalhar mais. Mas justamente aí é que está a diferença, né? Os franceses, eles não vivem para trabalhar, eles trabalham para viver. Ou seja, na cultura francesa, o trabalho é um mal necessário para que se possa gozar a vida, enquanto que na cultura inglesa, o trabalho é a razão de viver. Você vive para trabalhar. E se você não tiver trabalho, você não tem razão de viver. Então, para os ingleses, muitas vezes, a aposentadoria é até uma época de depressão, porque você perdeu a razão de viver, porque não tem mais trabalho. Então, você vai procurar outras coisas para fazer, porque a razão da sua vida é o trabalho. Já na França, a motivação vai no sentido contrário. Você trabalhou a vida inteira para poder gozar a vida, para não precisar fazer nada, para simplesmente aproveitar a vida e aquilo que ela tem, principalmente os bons vinhos e queijos da França. Essa tensão entre hierarquia e liberdade individual também explica por que os franceses estão protestando efetivamente. Em outras culturas em que existe a aceitação da hierarquia, mas não existe uma valorização da expressão individual na medida do que existe na francesa, é mais difícil protestar, culturalmente falando, é mais comum as pessoas aceitarem o que vem de cima, porque é a autoridade que está determinando, e é mais difícil, culturalmente falando, as pessoas se expressarem contra isso. Mas na França não existe essa dificuldade. A valorização da liberdade individual faz com que os franceses digam, tá certo, o governo tem hierarquia, nós temos uma sociedade hierárquica, eu estou nessa hierarquia também, o que significa que eu obedeço quem está em cima, mas exijo obediência de quem está embaixo de mim, mas ninguém mexe na minha liberdade individual. Então, se eu tenho um direito adquirido de aposentadoria mais cedo, e esse é um direito de todos nós franceses, então o meu filho, que ainda não começou a trabalhar, também tem esse direito, e eu tenho o direito de protestar contra isso. Eu vou verbalizar o meu protesto. A diferença de outras culturas é que na França se protesta muito. A cultura encoraja isso. Por isso existem muitas greves também na França. Os ingleses costumam também fazer troça da cultura francesa, dizendo que lá se faz greve a toda hora por qualquer motivo. Os holandeses também dizem que na França a negociação trabalhista começa com uma greve. Se decreta a greve para começar a negociação trabalhista, o que os holandeses acham um absurdo. Na Holanda se considera que primeiro você negocia e a greve é um último recurso que raramente acontece quando se esgotaram todas as tentativas de acerto via negociação. Pois bem, na França, efetivamente, você começa protestando contra a hierarquia. E aí, então, há um equilíbrio de forças para começar a discutir. Então, essa discussão sobre aposentadoria vai longe. Aliás, ela não começou agora. Ela já vem de alguns anos atrás, em que houve tentativas de aumentar a idade mínima de aposentadoria e essas tentativas fracassaram. Vamos ver o que vai acontecer agora, mas vai ser difícil porque o presidente Macron
está indo na contramão da cultura. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.